E aí, moçada, bem-vindos a mais um programa. Hoje é 1º de janeiro de 2018, né? Eu resolvi começar o ano já com esse programa. Eu estou demorando muito para gravar programas porque onde eu moro é muito complicado. A questão do silêncio, né? Preciso de silêncio para gravar e é complicado. Mas nem que eu grave um programa por ano, o negócio vai andando aí. É melhor do que desistir, né? O artista que eu quero apresentar hoje é, sem dúvida, uma das maiores vozes do nosso país de todos os tempos. Mas quando se fala em voz, hoje em dia a rapaziada não sabe, né? Muita gente não sabe quem é esse cantor, nem esse nem outros, né? No tempo dele. E assim, tá chovendo, vou fechar a janela aqui. Bom, só para vocês terem uma ideia, no estúdio os técnicos exigiam que ele gravasse de costas para o microfone, porque a voz dele era muito potente. Naquele tempo ele pegou o processo mecânico e o processo elétrico, né? Esse aí foi quando começou o processo elétrico de gravação, ele passou por esses problemas. Aí você vai me dizer, mas ele cantava de costa porque a tecnologia naquele tempo era mais sensível do que a de hoje, era mais fraco, né? Os microfones de hoje são muito melhores do que os de antes. Realmente, os microfones de hoje são muito melhores que os de antes. Mas aí eu te pergunto, por que era só ele que cantava de costas no microfone? Por que os outros também não gravavam de costas no microfone? Porque no tempo dele era o tempo dos cantores que tinham vozeirão mesmo. E assim, que eu saiba, só aconteceu isso com ele. Se tem outro, porque ele é o seguinte, ele não era só cantar de costas no microfone, ele cantava, quando começou o processo elétrico, negócio de microfone, porque antes, no começo da carreira dele não existia microfone. Quando começou esse processo de microfone, além de cantar de costas, ele tinha que cantar a 20 metros do microfone. Tá bom, o que mais? Então assim, os técnicos ficavam assustados com ele. Então ele foi realmente nesse ponto assim de potência mesmo, né, de voz, ele, pra mim, do que eu sei, ele foi o maior cantor do Brasil, entendeu? Em termos disso. Teve outro antes dele, que não pegou o processo elétrico, então a gente não sabe como é que seria a distância, como é que cantaria, que tinha voz do nível dele, que era o Mário Pinheiro, né, que eu apresentei o programa sobre ele, que era uma voz assim, fora de série. Mas então, eu resolvi apresentar esse programa sobre ele, né, que ele me inspirou também. Eu descobri meu talento através dele. Eu me inspirei em vários outros cantores depois, né? A gente vai se inspirando e até formar nossa própria voz, né? Não de imitar assim, que eu não imito ele, nem outro que eu saiba, eu apenas aprendo com eles, né? Eu vou aprendendo e tal, aquela nota, como é que ele cantava, a voz dele era assim e tal, eu tento acrescentar, mas ele me inspirou e inspirou outros artistas. Eu não sou do tempo dele, né, mas ele inspirou outros artistas de outros tempos. Cantou por 60 anos de sua vida, ele morreu com 74 anos, ou 73 para 74, se não me engano. E ele gravou durante 50 e poucos anos, ele ficou aí gravando. Então, é uma história mesmo de música. Então, vamos apresentar hoje a vida e a obra de Vicente
Bom, eu não sei se eu falei isso nos outros programas, mas as biografias eu procuro resumir, porque falar só o principal, porque para colocar vídeo no YouTube, eu estou tendo que dividir os vídeos. Quando o vídeo está grande, eu tenho que dividir, porque de alguma maneira eu não consigo. Não sei porque eu não consigo colocar o vídeo inteiro, porque diz que o vídeo está grande e tal. Eu não gosto de ficar dividindo o vídeo, não, entendeu? Colocar parte 1, 2, 3. Para mim colocar só se for o jeito, então eu estou procurando resumir. Bom, Vicente Celestino nasceu em 1894 na cidade do Rio de Janeiro. Filho de imigrantes calabreses, né? Seus pais eram italianos. Teve 10 irmãos. 4 eram cantores, né? Fora ele. E cantores, um era baixo, o outro era barítono, o outro era ator e o outro tenor. Era o Pedro Celestino, esse outro que era tenor, que também gravou discos, mas a obra dele está assim mais desconhecida, né, pelo público. É mais desconhecida. Então, ele já chamou a atenção quando era criança, né? Quando ele cantou no teatro lírico, num coral, ele foi visto por nada mais do que o maior tenor de todos os tempos, né? Que é o Eurico Caruso, que inspirou ele e tantos artistas da época. O Eurico Caruso veio ao Brasil fazer uma turnê, alguma coisa assim, e viu o coral cantando lá no teatro e notou a voz do Vicente ali destacando. Então ele foi aos pais dele e pediu uma autorização para levar ele para estudar o canto lá na Itália. Foi uma proposta tentadora, né? O próprio Caruso, imagina só. Então assim, o Caruso naquele tempo era como se fosse a Madonna, o Michael Jackson, o Julio Iglesias hoje, né? Ele era até mais do que isso, ele era a maior figura assim, de música, assim. Era admirado por todo mundo. Mas os pais do Vicente não quiseram, né? Disseram que ele tinha que se fazer aqui mesmo, na terra dele, né? Aqui no Brasil. O menino cresceu, trabalhou ajudando o pai na fábrica de escada, trabalhou como sapateiro até se tornar um bom sapateiro, numa fábrica de guarda-chuvas. Ele fez de tudo um pouco. Aí, mas ele sempre cantando, chegou e começou a cantar em chopes, ele sabia tanto o repertório operístico, né, quanto o repertório de modinhas, que era o que estava em evidência no Brasil, né, modinhas. E o repertório dos grandes compositores, Catulo da Paixão, cearense, Chiquinha Gonzaga, e aí por diante. Então ele começou no teatro em 1914, apresentando, já estava começando a ter fãs, mas ele gravou disco somente em 1915. Algumas biografias dão 1916 como ano. Então coloca aí, 1915 e 16. Eu acredito que a música ele gravou em 15 e foi lançado em 16, porque naquele tempo gravava assim num ano e só no outro ano, às vezes 2 anos depois ia lançar. Então ele gravou Flor do Mal, né, de Santos Coelho, compositor dela. O disco naquele tempo eram 2 músicas apenas, uma de um lado e outra do outro. E ele gravou de um lado Flor do Mal e do outro lado Os Que Sofrem. Depois da gravação ele começou a ser mais conhecido. Naquele tempo poucas pessoas compravam disco. Naquele tempo comprar um gramofone, comprar um disco era... Então vamos ouvir aí Flor do Mal. Eu não vou colocar a música inteira não, porque a música tem no YouTube, entendeu? Tem no YouTube, tem alguns sites. Eu vou colocar, para adiantar, colocar uma parte da música, para vocês ouvirem como é que é. Gravação mecânica, né? A voz dele, para quem conheceu ele na fase dele mais velho e tal, não vai nem reconhecer a voz dele,
porque o processo da gravação era muito precário naquele tempo e ele também estava mais novo. Vamos colocar aí para vocês ouvirem. Canção gravada por Vicente Cristino para Casa Edson, Rio de Janeiro. Desse fatal dia desse diferente fria. Do meu romance em senhor, basta, esquece de mim, amor, porra. Não procure indagar a causa ou a razão, porra. Eu não te posso amar, eu não engagues, não será fácil esquecer. Prometo, minha flor, não mais ouvir falar de amor. Oh, mãe, hipócrita, vendida, coração, granico, vigílio, maldição. Gravação mecânica é o seguinte, foram os primeiros estúdios de gravação que existiram, né? Antigamente não se gravava eletricamente, não existia cabos, mesas de som, então tudo era feito, o cantor tinha que cantar o mais forte que podia. Não é tons altos exatamente, cantar alto mais alto, é forte. Porque existia cantores que era baixo e gravavam, porque tinha voz forte. Então não precisava ser exatamente tenor para gravar. Então você tinha que cantar forte para as vibrações sonoras, era tipo um conil, tipo assim, um fone, um cone, assim. Como fosse um cone e através desse cano era ligado o que se chamava de mesa de som, né? Que as vibrações da sua voz tinham que ser fortes o suficiente para passar para a agulha prensar na hora a cera ali e desenhar na cera a música, prensada na cera. Então você tinha que cantar perto desse cone, os músicos tinham que ficar perto de você, que não tinha um para cada um. Veio até ter, assim, vamos dizer assim, depois de 1915, se eu não me engano, teve uma pequena melhora assim, na gravação mecânica. Aqui no Brasil, depois da década de 20, eu acredito. Mas todas as mecânicas e as gravações eram nos cones. No começo era só um, entendeu? Não sei até que ano foi, mas mesmo até 1926, 27, que foi o fim da gravação mecânica, eram tudo gravado em cones. Então os artistas tinham que ficar perto um do outro, os violonistas, de preferência, tinha que gravar, não podia gravar orquestras grandes, eram conjuntos pequenos. Geralmente no Brasil se gravava apenas 2 violões, um piano, alguns instrumentos de sopro quando era banda, mas realmente era ali 5 músicos, eram poucos músicos, depois que eles aumentaram. Então o artista tinha que cantar aqui o mais forte, e o técnico da mesa falava, mais forte, mais forte. Você chegava lá e fazia a prova. Se tinha voz para gravar, fazia um teste. Não tinha, no teste você não passava, pronto. Você podia ter a voz mais linda do mundo, mas se você não tinha potência, pronto. Um exemplo. Se eu chegasse, eu vou dar um exemplo. Chegasse cantando lá, a própria música do Vicente. Eu sei também ser ingrato, meu coração bem vejas não te quer. Assim eu não poderia gravar, pode esquecer. Tinha que gravar com voz mesmo. Eu sei também ser ingrato, meu coração bem vejas não te quer. Daí pra lá.
Se isso aqui não fosse suficiente, o técnico fala, não, você não dá conta não, ia ter que fazer mais forte. Então, era esse o processo de gravação. Por isso que todos os cantores, você vê que esses cantores que vieram da mecânica, tipo o Vicente Celestino, o Francisco Alves, e outros, eles pegaram e, quando chegaram na elétrica, eles tiveram um certo problema, entendeu? O Vicente Celestino teve mais que os outros, porque a voz dele, até um samba que ele cantasse, aquela música o samba, que vale a nota 100, Sem um Carinho da Mulher. Ele cantou, dá para perceber o seguinte, ele gravou no Processo Elétrico, em 1928, dá para perceber que parece que ele está um pouco atrás, ele está um pouco distante e o piano está à frente dele. Para você ver, um samba, que é uma coisa que não exige notas nem nada, o Vicente Celestino teve que gravar prendendo voz praticamente para poder gravar. Que a voz dele era forte, só dele começar a cantar a voz já saía. Então, foi assim, ele teve muito problema no processo elétrico de gravação, e que ele gravou muitos anos na mecânica, né? Como eu falei, ele gravou na mecânica, depois foi para o processo elétrico, depois do processo elétrico, o processo elétrico primitivo, ele foi para aquele processo melhor final dos anos 40 para 50. Nos anos 50, quando surgiu o LP, né, aquele LP, o vinil de 4 músicas, que o disco era só 2 músicas, depois o vinil de 12 músicas, e assim foi indo. E ele começou antes do rádio surgir, que o rádio surgiu na década de 20, ele viu o rádio nascer, viu a televisão nascer, que na época dele era cinema mudo. Então não tem condições de você ver um vídeo dele, por exemplo, na primeira fase da carreira dele, você não vê um vídeo dele com sons. Acho que nem vídeo dele existe, né, dessa fase. Então, é isso. O processo, ele viu o rádio, ele viu o processo do rádio, o surgimento da televisão, né, o processo dos anos 50, a gravação com mais qualidade, anos 50 e 60. Então foi uma carreira interessante, ele atravessou muita coisa. Então é isso aí.